todos, sejam muito bem-vindos ao primeiro curso online de Cannabis Medicinal e Sistema Endocannabinoide, oferecido pelo Instituto CuraPro Acolhe Vidas. Eu sou a doutora Paula Vinha, para quem não me conhece. Esse curso é um curso voltado para médicos, profissionais da saúde interessados no tema de um modo geral. Eu estudo cannabis medicinal desde 2017, tenho por princípios que eu tenho que divulgar essa terapêutica o máximo que eu posso, então eu queria passar um pouquinho para vocês do meu conhecimento. Não tenho nenhum conflito de interesse quanto ao conteúdo apresentado e estou aqui para falar para vocês sobre a aula 7, tá? Que é noções sobre o sistema endocannabinoide expandido e endocannabinoidoma. Pode parecer bem estranha essa palavra, mas ela é uma palavra extremamente importante. Eu vou tentar caracterizar para vocês, tá? Eu já tinha dito para vocês anteriormente que o sistema endocannabinoide expandido, ele é uma visão ampliada do sistema endocannabinoide, que os endocannabinoides, os fitocannabinoides, eles não agem só nos receptores CB1 e CB2, e sim em vários outros receptores no corpo todo. E, consequentemente, a gente tem esse conceito de sistema endocannabinoide expandido, porque ele age além do alcance, vamos dizer assim, né? Ele age em outros sítios que não são os clássicos, né? Que ele deveria vir. Então, os receptores clássicos são CB1 e CB2, e os não clássicos são os receptores de potencial transitório, os receptores proliferadores de peroxissomos, os receptores acoplados à proteína G. Então, outros receptores vão também se ligar, os fitocannabinoides vão se ligar a esses outros receptores, causando inúmeras ações, além do que a gente estava inicialmente pensando, tá? E o endocannabinoidoma nada mais é do que uma rede complexa de moléculas e de receptores que incluem também o intestino e a microbiota intestinal. Então, a gente sabe que esse ciclo, corpo todo, receptores e intestino, formam o endocannabinoidoma. Com isso, nós temos várias interfaces fisiológicas. A gente sabe que o eixo intestino-cérebro está sendo muito estudado cada dia mais. E com isso, nós temos conexões com os diversos sistemas corporais e, consequentemente, a gente usa cannabis medicinal para uma coisa, a gente tem efeitos em outros lugares, conforme eu expliquei para vocês anteriormente, tá? E o que que é esse sistema endocannabinoide expandido? Ele representa uma visão mais ampla e mais complexa do sistema endocannabinoide, né? Que vai além dos receptores CB1 e CB2, que são os clássicos, como eu já disse para vocês. Esse conceito reconhece a interação dos canabinoides com os múltiplos sistemas de sinalização celular, ampliando seu potencial terapêutico. Então, é como se você mirasse em um alvo e você acertasse em vários alvos diferentes, tá? Por isso que é importante conhecer esse sistema endocannabinoide, até mesmo para você prever reações que você gostaria de ter e reações que você não gostaria de ter, tá? Quais são os receptores adicionais que existem nesse endocannabinoidoma, nesse sistema endocannabinoide expandido? Os receptores vaniloides, TRPV1, como eu falei para vocês, 2, 3, enfim. Eles participam na modulação da dor, da temperatura e são ativados por endocannabinoides como a anandamida, tá? Que basicamente agia no receptor CB1. Os receptores ativados por proliferadores de peroxissoma, que são os PPARs, eles mediam ações metabólicas anti-inflamatórias e antitumorais, tá? Por exemplo, diabetes, fígado gorduroso, secreção de insulina, tá? E até mesmo neoplasias a gente consegue, com os fitocannabinoides, agir nestes receptores, né? Os receptores ligados à proteína G, o GPR55 e o GPR18, eles são receptores órfãos, né? Relacionados ao processo inflamatório e também obesidade e câncer. O GPR55, ele está sendo chamado de receptor canabinoide tipo 3, ultimamente, tá? Quais são as implicações terapêuticas desse sistema endocannabinoide expandido? Essa visão expandida explica a diversidade dos efeitos dos endocannabinoides e permite o desenvolvimento de terapias mais direcionadas. Compreender essas interações complexas é fundamental para a gente otimizar o uso dos produtos de cannabis e desenvolver novos medicamentos. Além do que, para a gente poder ampliar o tratamento do nosso paciente. Nosso paciente não é só receptor CB1 e CB2, ele tem um monte de outros receptores. O canabidiol vai ter um monte de canabinoides, os fitocannabinoides vão ter um monte de outras interações. Não é só para sono, ou só para ansiedade, ou só para o intestino. Ele é para tratar a pessoa, lembra, ele é para dar equilíbrio, ele é para trazer a homeostase, tá? Para esse paciente, que nada mais é do que o quê? Equilíbrio. Equilíbrio entre todas as funções do organismo. E o endocannabinoidoma, o que que é isso, né? Ele é o sistema endocannabinoide expandido, entretanto, com
a ação do nosso intestino, da nossa microbiota intestinal, se relacionando com outras moléculas, com outras vias metabólicas, com outras enzimas e transportadores e com outras funções fisiológicas. Então, por exemplo, nós temos neurotransmissores atípicos, que são a anandamida 2-AG, mas temos endocannabinoides atípicos também, como o PEA, que é a palmitoiletanolamida, o OEA, que a palmitoiletanolamida a gente usa muito para dor, a gente tem como comprar na farmácia, como mandar manipular. O OEA, que é a oleoetanolamida, a gente usa muito para compulsão alimentar. O LEA a gente ainda não manipula, mas é a linoleioetanolamida, que também tem função anti-inflamatória. Nós temos as vias metabólicas de síntese e de degradação, com endocannabinoides clássicos, porém gerando outros metabólitos que não são os convencionais. Nós temos outras enzimas e transportadores, além da FA e da MAGIL, que vão ativar essas vias e vão participar dessa sinalização. E temos funções fisiológicas que isso vão gerar, por exemplo, modulador, inflamação, metabolismo energético, neuroproteção. Então, querendo ou não, por mais complexo que possa parecer, o objetivo é sempre o mesmo: homeostase e equilíbrio. Melhorar os sintomas do seu paciente, fazer com que ele tenha melhor qualidade de vida, fazer com que ele tome menos remédios alopáticos e que ele viva melhor. Esses são os objetivos. E aí, vamos falar um pouquinho do eixo intestino-cérebro, tá? A gente sabe que o sistema endocannabinoide expandido, ele modula a comunicação entre o nosso intestino, a microbiota, que são as bactérias que a gente tem no intestino, e o nosso cérebro e o nosso sistema imunológico, tá? Com isso, a gente consegue melhorar doenças inflamatórias intestinais, doenças autoimunes, transtornos neuropsiquiátricos e uma diversa gama de sintomas indesejados, de condições clínicas indesejadas, tá? Grande parte do problema do ser humano nasce no intestino. Ponto. O cérebro vai desequilibrar porque o intestino vai estar desequilibrado e vice-versa. Então, é muito importante a gente sempre lembrar desse eixo intestino-cérebro. Outra coisa, a gente tem uma coisa no nosso intestino que chama estroboloma. O que é isso? É a interação entre os canabinoides e os hormônios sexuais, demonstrando que o sistema do canabinoide vai modular receptores de hormônio que atuam no equilíbrio do estrógeno, afetando condições relacionadas ao sistema reprodutor. Como assim? Piora da fertilidade, piora das cólicas, das dores menstruais, da TPM, piora das dores na TPM, ou mesmo infertilidade feminina, infertilidade masculina, predominância estrogênica, que é uma condição que a gente tem hoje em dia muito comum, porque as pessoas não comem bem, não comem verdura, não comem legume, não comem fruta, só comem industrializado. Então, todo mundo tem esse estroboloma aí alterado, tá? É muito difícil que esteja tudo em dia com esse sistema endocannabinoide, com o eixo intestino-cérebro. Então, assim, se a gente pensar que a gente tem o eixo intestino-cérebro, a gente tem o nosso intestino produzindo hormônios, a gente tem o nosso intestino produzindo neurotransmissores, e a gente tem um eixo que chama hipófise, hipotálamo, adrenal, e isso tudo pode ser influenciado pelo sistema endocannabinoide, pelos fitocannabinoides, a gente consegue, através da suplementação com um produto, um óleo à base de plantas, resolver muita coisa. Melhorar intestino, melhorar a parte hormonal, melhorar controle de estresse, de sono, de vigília, processo inflamatório, processos autoimunes. Então, é uma ferramenta extremamente poderosa, que com algumas gotinhas a gente consegue respostas e resultados que a gente não conseguiria com uma medicação convencional que tem na farmácia. E isso que eu quero passar para vocês, a importância a magnitude dessa terapêutica para vocês entenderem, tá? Não é panaceia, não é puxar sardinha para o lado da medicação, dos fitocannabinoides ou da planta, é puramente ciência. E o que a gente vai... Para que a gente tem que saber desse sistema endocannabinoide expandido? Vocês lembram que eu falei para vocês que as doenças não acontecem de uma hora para outra, que o diabetes não acontece de uma hora para outra, a gente tem um processo de adoecimento, e que quando a gente não mantém a saúde, a gente vai instalar a doença mais para frente? É isso. Da mesma forma que uma pressão alta demora anos para acontecer, que um diabetes demora 20, 30 anos para acontecer, a gente tem como combater isso, combater esses quadros, para que o paciente não adoeça, e com isso a gente tem que pensar no sistema endocannabinoide expandido e em suplementar os fitocannabinoides. Então, por exemplo, compostos como o THCV, que é a tetraidrocannabivarina, o OEA, que é a oleoetanolamida, agonistas de PPAR, como, por exemplo, o THC e o CBD,
Eles têm potencial terapêutico para modular metabolismo de lipídio, lipogênese, termogênese e sensibilidade à insulina, combatendo até a obesidade central, obesidade visceral e pré-diabetes. Então, a gente pode fazer alguma coisa. Ai, doutor, eu vou ter que tomar remédio para diabetes pro resto da vida. Se você não tratar, vai. Agora, você pode tomar um fitocannabinoide que a gente vai ter um efeito bom, muito bom. Nós vamos estar fazendo alguma coisa, você não precisa esperar o diabetes acontecer. Você já pode tratar antes dele acontecer. Isso é uma das coisas que eu mais faço no consultório. A partir do momento que você trata a obesidade, que você emagrece um paciente, você vai fazer com que ele tenha uma melhor qualidade de vida e uma sobrevida maior, tá? Outra coisa, ansiedade e depressão. Através da suplementação de fitocannabinoides, a gente modula esse eixo hipófise, hipotálamo e adrenal, melhorando a secreção de hormônios do estresse, como cortisol e glucagon, fazendo com que a gente tenha menos secreção de insulina, que a gente tenha menos produção de glicose, que a gente acumule menos gordura e que a gente fique menos inflamado, tá? Porque os hormônios do estresse, o acúmulo de gordura e o estresse crônico inflamam a gente. Ai, Paula, mas inflamação aonde? Inflamação sistêmica. Liberação de moléculas que vão causar lesões no nosso corpo, que a gente chama de inflamação, tá? Além disso, nós temos as inflamações intestinais, que são muito comuns hoje em dia, como síndrome do intestino irritável, quer seja com constipação, quer seja com diarreia. E a gente sabe que os fitocannabinoides, como os agonistas CB2, que é o canabidiol, o PEA, que é a palmitoil e etanolamida, eles demonstraram efeitos imunomoduladores promissores, melhorando a inflamação e promovendo a homeostase intestinal. Óbvio que a gente tem que cuidar alimentação, sono, fibras, inúmeros outros nutracêuticos a gente pode usar, mas o que importa é você saber que a gente precisa de pelo menos 1 ano para modular o intestino e que os fitocannabinoides podem ajudar bastante. Outra coisa, quando a gente pensa no sistema endocannabinoide expandido, a gente pensa também em tratamento de câncer, tá? Quando a gente usa os fitocannabinoides, vários trabalhos mostram que ele vai ativar receptores atípicos como PPARs e GPR55, levando à morte da célula cancerígena, como apoptose, piroptose e autofagia, e inibe a formação de novos vasos que vão alimentar essa célula e, consequentemente, o tumor vai morrer. Isso é uma área em expansão que está sendo muito estudada e a gente sabe que logo mais a gente vai estar usando a cannabis medicinal também como adjuvante no tratamento de neoplasias. Além do controle dos efeitos colaterais, como náusea e vômitos induzidos pela quimioterapia ou mesmo a falta de apetite. Essa foi a nossa 7ª aula. Queria agradecer. Lembrando que nós temos mais uma aula ainda, que é a aula 8, e eu aguardo vocês lá.